Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa terça-feira, Jesus é o Filho de Deus e nele todos somos irmãos e irmãs, filhos do mesmo Pai do céu, com esta certeza da filiação divina, então que nós possamos iniciar a nossa liturgia com alegria. Então a primeira leitura está em 1 João capítulo 2, versículo 29, depois o capítulo 3, versículo 1 a 6. 1 João capítulo 2, versículo 29 e depois o capítulo 3, versículo 1 a 6. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque o não conhece a ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca, não o viu, nem o conheceu. Então, essa primeira leitura mostra pra gente, fala sobre os filhos de Deus, que nós somos, através do batismo, nós somos filhos de Deus, e Deus enviou seu Filho para salvar a humanidade dos pecados. Então, que a gente possa sempre permanecer em Deus, e que a gente possa espalhar essa boa nova, de que Cristo é o Filho de Deus que veio salvar a humanidade. Eis o Cordeiro, como a gente vai ver aqui na leitura do Evangelho hoje, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo é o Cordeiro, que tirou o pecado do mundo, veio para salvar a humanidade e ressuscitou ao terceiro dia. Então que nós possamos espalhar essa boa nova a todos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João, capítulo 1, versículo 29 a 34. João, capítulo 1, versículo 29 a 34. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu, e eu não o conhecia. Mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia. Mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado de que este é o Filho de Deus. Então, o testemunho de João, dois títulos emolduram o testemunho de João, revelando a identidade de Jesus, Cordeiro e Filho de Deus. O Evangelho se abre com a visão da fé e o testemunho de João Batista, quando ele dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso, João Batista falando de Jesus. Então, o Evangelho se fecha com a visão da fé e o testemunho do discípulo amado, em João capítulo 20, versículo 8, depois o capítulo 21, versículo 24. Por 3 vezes o Evangelho de hoje afirma que João viu e testemunhou. Na primeira, ele viu Jesus se aproximar e testemunhou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na segunda vez, João testemunhou que viu o Espírito Santo descer e permanecer sobre Jesus. Por isso, na terceira vez, João diz: Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus, o Cordeiro que, imolado na cruz, retirou o pecado do mundo. O pecado do mundo é a incredulidade, a infidelidade, é o não reconhecer e não acolher Jesus como Filho de Deus, a palavra eterna, a verdade e a vida. Crendo
crendo pela visão da fé, juntos com João Batista, nós somos, né, convidados ao testemunho de que Jesus é o Filho, o Cristo e o Cordeiro. Em preparação e na expectativa da celebração, né, do Sínodo dos Bispos, nós somos convocados ao testemunho da sinodalidade missionária pela prática da misericórdia, da acolhida e da unidade, para que o mundo creia que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e tenha vida em seu nome, tá certo? Então, era isso que eu tinha que falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quarta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.